capítulo 8, nós leremos do versículo 1 ao versículo 25. Atos, capítulo 8, versículos 1 a 25. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo-as os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Chamando o grande poder, aderiram a ele, porque haviam muito, os iludiam com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo-os, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser a mão receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Vamos mais uma palavra de oração. Senhor, que teu Santo Espírito, Pai, use o teu servo, Pai, e encontre acolhida nos corações, Senhor. Que ele prepare, esteja à frente dessa mensagem, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma das coisas que fazem da Bíblia um livro tão fascinante é o quê? É o fato que ela registra histórias reais sobre pessoas reais e a sua relação com Deus, tá? Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para quê? Para nos ensinar, para que através da resistência do incentivo das Escrituras possamos ter esperança. E essa noite, quando olhamos para o capítulo 8 de Atos, encontramos três personagens diferentes: Saulo, Filipe e Simão, o mágico, como ele é conhecido. Três pessoas diferentes, cada um com uma atitude, cada um com uma história diante do Senhor. Cada um desses exemplos nos adverte e encoraja na nossa caminhada cristã. Nós vamos falar sobre três histórias e três corações. Saulo, o coração hostil,
primeiro personagem do nosso texto é Saulo. E encerramos o capítulo 7, dizendo que Saulo foi aquele responsável que cuidou dos casacos, enquanto Estevão era apedrejado, era morto. E ele era o homem que estava lá cuidando dos casacos. E ele consentiu na morte de Estevão. Como resultado da morte de Estevão, houve o quê? Uma grande perseguição na igreja. Uma grande perseguição. E eclodiu o quê? Que a igreja em Jerusalém e os cristãos de Jerusalém fossem dispersos. E aí eles se espalharam. E esse propósito, todos exceto os apóstolos se dispersaram, foram espalhados por toda a Judéia e Samaria. Para ser honesto, ninguém sabe por que os discípulos não foram dispersos. Talvez, pode ser que o foco da perseguição foram os crentes gregos. Tá? Ou os discípulos tiveram coragem de permanecer e colocar em risco as suas próprias vidas. Portanto, permaneceram. Não temos essa resposta. E Saulo? Saulo procurava assolar a igreja. Ele queria destruir. Ele era um perseguidor. Ele era um perseguidor da igreja. Ele ia de casa em casa, ele arrastava os homens para fora e colocava eles no cárcere. A palavra usada para assolava é uma palavra que remete a uma crueldade sádica. É como se fosse um javali destroçando uma presa, um outro animal. Esse é o termo usado para assolava. E é isso que o apóstolo Paulo fazia, Saulo, que ainda não é o apóstolo, fazia com a igreja de Cristo. Ele estava numa campanha cruel para destruir todos os cristãos. Ele acreditava que ele estava fazendo uma coisa boa, motivado pelo zelo religioso, semelhante a alguns terroristas do Estado Islâmico. Eles têm um zelo religioso tão grande a ponto de matar outras pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso zelo religioso, com a nossa religiosidade à parte de Cristo. Hoje, se a igreja, se fosse dada a Satanás governar a igreja, sabe o que ele ia fazer? Ele ia fechar todos os bares, ele ia fechar todos os prostíbulos, ele ia fechar todas as casas de jogos, ele ia fazer com que as pessoas tivessem um relacionamento familiar maravilhoso, mas ele ia desviar totalmente o foco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada dessas coisas sem Cristo tem validade. Nada. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós temos cultivado à parte de Cristo. Todas essas ocasiões são tempos embaraçosos para a igreja, vergonhosos talvez. Por quê? Para o corpo de Cristo. Sempre a igreja esteve envolvida em polêmicas e muitas vezes à parte de Cristo. E nós temos que tomar cuidado com a nossa idolatria política nesses dias. Tem muita gente idolatrando político, tem muita gente idolatrando partido. Nós temos que idolatrar Cristo, meus irmãos. Cristo nos une. Cristo é apartidário. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso zelo religioso à parte de Cristo. Devemos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque muitas dessas coisas levam a divisões, à morte, à separação. E Cristo não tem nada a ver com isso. Cristo traz união, amor, misericórdia, compaixão. Cristo nos leva ao arrependimento. Deixamos de seguir o Senhor e seguimos quem? Saulo? Seguimos o caminho que Saulo seguiu? Seria mais ou menos isso. Saulo está seguindo a religiosidade dele aqui, e não o Cristo. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem é Filipe. Filipe é o coração fiel. Quem é esse Filipe aqui? Esse Filipe aqui não é o discípulo, mas é o Filipe diácono, o evangelista, como ele é conhecido. É aquele que foi separado junto com Estevão para cuidar das mesas. É esse Filipe que a Bíblia está relatando aqui. Disseram-nos que os discípulos permaneceram em Jerusalém. Não foram para Samaria, mas entenda o contexto, É fácil para nós ler as palavras. Filipe desceu para Samaria e proclamou Cristo lá. No entanto, uma vez que você entende o contexto,
as palavras assumem um novo significado. Os judeus samaritanos não se davam bem, os samaritanos consideravam os judeus... Os samaritanos se consideravam judeus, mas os judeus consideravam o quê? Os samaritanos um povo misto, um povo que tinham se afastado da verdadeira fé. Então a recíproca não é verdadeira. Para Filipe ir diante dos samaritanos, seria como se nós hoje teve uma final, várias finais de campeonatos estaduais, fôssemos lá em tempo que tinha público e decidíssemos, hoje eu vou entrar no estádio, mas não vou ver jogo não, eu vou falar de Jesus para as pessoas que foram lá torcer. Você acha que você ia ser bem recebido no meio de um jogo, no meio de uma final, no meio de uma torcida organizada? Com certeza não. Você não seria bem recebido por esse público. Você seria meio que deixado de lado. Então, um judeu indo até um samaritano, poderia acontecer isso também. Tá? A evangelização, ela não é um programa, mas um estilo de vida. O projeto é de Deus, nós somos cooperadores do nosso Deus. O evangelho todo, para toda a igreja, todo mundo, cada criatura, em cada geração. Os apóstolos sozinhos não podiam ganhar o mundo. Não. Cada crente, porém, tornou-se um missionário. Aqueles que foram dispersos começaram a testemunhar de Jesus. Versículo 4 diz assim, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Então aqueles que foram perseguidos, se espalharam para fugir, eles continuaram pregando a Cristo. Quem não é um agente missionário é um campo missionário. A igreja não evangeliza. Que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Precisamos entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja é a única agência do reino de Deus responsável por levar essa mensagem até os confins da terra. Graças a Deus que nós somos cooperadores de missionários, de missões. Nós temos feito a nossa parte em participar. E se Deus quiser, nós vamos ampliar, fazer muito mais. Se nós não podemos ir, nós oramos. Nós ajudamos, não, cooperamos financeiramente com aqueles que foram. Nós participamos da maneira que nós podemos. E essa igreja tem sido uma igreja missionária, uma igreja cooperadora do reino. Graças a Deus por isso. John Stott, ele declara assim, não pode haver evangelização sem evangelho, uma vez que a evangelização cristã pressupõe as boas novas de Jesus Cristo. A evangelização eficaz se torna possível apenas quando a igreja recupera o evangelho bíblico e a confiança em sua verdade, relevância e poder. O que nós podemos aprender com Filipe, o evangelista? Podemos aprender que Filipe é que nunca veremos o poder de Deus, no trabalho até nós nos aventurarmos e nos dispor a fazer o trabalho. Se eu quero ser um evangelista, eu tenho que sair e começar a falar das boas novas do evangelho, eu tenho que falar para os outros como o evangelho me transformou e como ele pode transformar a vida de qualquer pessoa, de todo aquele que nele crê. Filipe proclamou o evangelho e confiou em Deus para abrir os corações. Nós saímos, na fé, na frente, quando nós oramos pela cura dos enfermos, que está doente. Filipe, enquanto proclamava, ele curava coxos, expulsou demônios. Nós saímos na frente, na fé, quando nós compartilhamos o evangelho com alguém que muitas vezes não é receptivo ao evangelho. Nós concordamos em servir em uma área em que nós não nos sentimos confortáveis. Olha, eu não conheço muito bem, mas estou disposto a servir. Nós confiamos em Deus para resolver uma circunstância difícil. E quantas famílias, quantas pessoas têm passado por circunstâncias difíceis? Vamos confiar em Deus e vamos tomar o passo que cabe a nós, para que esse problema seja solucionado. Uma famosa ativista ateísta, a Madeleine O'Hare, ela foi convocada pela Associação Cristã Evangélica Estudantil para dar uma palestra numa faculdade em Ohio. E ela entrou para a história, ou entrará para a história, como aquela que derrubou a oração e a leitura bíblica das escolas públicas. Uma ativista ferrenha mesmo,
ateísta. E mais de 350 alunos, professores reunidos para ouvir essa mulher, convidada pela Associação Cristã Estudantil. E ela zombou do sagrado, ela zombou dos pastores, dos líderes, dos voluntários da igreja. Ela disse que a Bíblia não era infalível. O que mais? Ela se referiu a Deus como paizão, se referiu a Jesus Cristo como JC e o Espírito Santo como um fantasma. Isso nessa palestra. O público ficou atordoado com aquele discurso dela, o público ficou sem jeito, porque se tratava de um público, na sua maioria cristã, maioria cristão. E ela atacou ainda mais o cristianismo. E quando a reunião estava prestes a terminar, uma vozinha, uma pequena mocinha no fundo, uma estudante, uma voz cheia de compaixão, terna, amorosa, e ela disse o seguinte: Senhora O'Hare, estou tão feliz que a senhora veio falar com todos nós hoje aqui. Ouvimos com atenção o seu discurso sobre as nossas crenças. Agradecemos-nos por mostrar a todos nós o que é ser ateu. Agradecemos o desafio que você colocou diante da nossa fé. Devemos ser sempre gratos por sua visita. Por quê? Porque agora e para sempre fomos fortalecidos nas nossas crenças. Nós realmente sentimos pena de você. E vamos orar todas as noites e dias por sua conversão. As nossas crenças, por sua conversão às nossas crenças cristãs. E novamente, agradecemos por vir. Somos muito gratos. Agora, terei mais fé no Paizão, em JC. E mais uma vez eu digo obrigado. E que Deus abençoe a sua alma. Aquela oradora ateísta, ativista, ficou espantada. Ela não teve resposta para aquela menina. Os aplausos, teve um burburinho, mas os aplausos superaram o burburinho, ensurdecendo qualquer resposta. O encontro terminou com pessoas experimentando o quê? Uma inacreditável convicção do Evangelho. Convicção em Cristo Jesus, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Nós podemos aprender isso com Filipe. Filipe proclamou, curou, expulsou demônios no poder de Jesus Cristo. Muitas vezes nós discutimos com família, com familiares, por tanta coisa pequena. Será que é isso que Jesus faria se uma pessoa querida nossa discordasse daquilo que nós estamos falando? Provavelmente não. Provavelmente Jesus, se fosse pecado, confrontaria, sim. Mas se fosse o que eu tenho visto, opinião política de internet, idolatria de internet, Jesus ia deixar de lado. Jesus não ia ficar discutindo, ele ia falar com compaixão, ele ia tentar mostrar os erros dessas pessoas, dessa idolatria. E o terceiro personagem que nós vemos nessa noite é Simão. Simão, o mágico, um coração corrupto. Esse homem chamado Simão, o Grande, ele era conhecido como Simão, o feiticeiro ou mágico. Nos tempos bíblicos, os mágicos eram feitos de todos os tipos de pessoas diferentes. Algumas pessoas se dedicavam ao ocultismo, alguns eram astrólogos, outros vigaristas mesmo. Todos eles ganhavam a vida como? Exibindo-se, exibindo o seu poder, mostrando como ele era bom para a sociedade. Simão era popular, mas não era convertido. Ele era um showman. As pessoas seguiam ele, como o texto diz. As pessoas iam até ele. Mas ele não era convertido. Não era um cristão verdadeiro. Esse homem tinha um grande número de seguidores. As pessoas achavam que o poder dele vinha de Deus. Você pode ouvir a lógica, né? Ninguém podia fazer esse tipo de coisa, a menos que Deus capacitasse. A Bíblia nos adverte, haverá falsos profetas e milagres falsificados também. Devemos sempre examinar o quê? O que uma pessoa acredita, especialmente sobre Jesus. Quando você está ouvindo muitas coisas, desconfia, vai na Bíblia, verifica, antes de tirarmos
conclusões. É isso que nós devemos fazer, antes de julgar também. Mas esse era Simão. Filipe desceu à cidade, o povo ouviu a mensagem da salvação, se converteu, iam sendo batizados à medida que professavam a sua fé. E, ao contrário, de Simão, Filipe não apontou para si mesmo, Filipe não se exaltou. Filipe exaltou quem? Jesus Cristo, o Senhor Salvador. No poder de Cristo, ele fazia as coisas. E as pessoas eram convertidas pelo Santo Espírito e iam sendo batizadas. E disseram até que Simão acreditou. Ele creu e foi batizado, ele professou a sua fé. Hoje nós poderíamos reivindicar como uma das grandes conversões de uma pessoa mundana e fazer uma publicidade sobre isso. Seria isso que algumas igrejas fariam se alguém famoso, com um monte de seguidores, passasse a seguir o Evangelho de Cristo. E nós percebemos que esse dom do Espírito Santo, algo parecido que aconteceu no Pentecostes, não acontecia imediatamente à medida que as pessoas iam professando a fé e eram batizados. Porque foi necessário que Pedro e João viessem e impusessem as mãos para que o Espírito Santo descesse àquelas pessoas. Isso ocorreu nessa transição. Sempre que houve a transição na igreja, de uma expansão da igreja, houve esse movimento, depois cessaram. Esse movimento foi cessado. Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria tinha se convertido a Cristo e eles foram para lá para verificar essas coisas. Lembre-se que isso era uma barreira a superar. A ideia que os samaritanos poderiam ser iguais beneficiários da graça do mesmo Deus, do mesmo Cristo. Era uma coisa quase inaceitável para os judeus isso. Pedro e João foram a Samaria ver as evidências da verdadeira fé. Oraram por eles e para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Isso levanta uma série de perguntas. Primeiro, como Pedro e João discerniram que esses crentes não tinham recebido o Espírito Santo? A resposta é simples. Eu não sei. Talvez eles sabiam. Segundo, como é que eles sabiam quando tinham recebido? A resposta razoável é que eles falavam em línguas, como aconteceu lá em Atos 2, como no dia do Pentecostes. E nós percebemos que esse evento se repete, como eu disse, 3 ou 4 vezes no livro de Atos. Terceiro, é assim que deve sempre funcionar. Receber a Cristo, o Espírito Santo, são duas experiências diferentes. Eu não acho que seja a experiência normativa, porque o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu creio que essa é a regra hoje. Mas lá no começo, na transição, eu acredito que houve ainda manifestações de falar em línguas, e depois foi cessado. Em Romanos 8, versículo 9, Paulo escreve: se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Em todo o Novo Testamento parece que o Espírito Santo é dado no momento que uma pessoa crê, na grande parte do Novo Testamento. Isso faz o quê? A gente ver que esse evento foi uma exceção e não é a regra. Como eu disse, 3 eventos que são exceções e não a regra. Experiências de Atos foram ocorrências únicas registradas na palavra de Deus. Por que exceção? Na verdade, a exceção aconteceu mais de 2 vezes, como eu disse. Quando o evangelho estava atravessando uma nova barreira, uma transição. O evangelho destruiu a barreira do preconceito que existia entre os judeus e samaritanos, por exemplo. Eles se converteram realmente. E muitas vezes nós achamos que algumas pessoas não podem se converter, nós julgamos, condenamos ao inferno algumas pessoas. O evangelho quebra barreiras, quebra paradigmas, o evangelho muda. Simão fez o seu pedido a Pedro. Vamos voltar para ele. O evangelho, as coisas que Filipe fazia na mente de Simão eram um novo tipo de magia. Então ele pede o quê? Para comprar
aquele poder. Eu dou dinheiro para vocês, né? Para que eu possa ter esse poder, experimentar, ter direito a essa nova mágica. E olha a resposta do apóstolo Pedro. O teu dinheiro será para contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte, nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, tua alma da maldade e roga-te ao Senhor. Talvez seja-te perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha a mim. Pedro condena profundamente o pedido de Simão, chama isso de maldade. A ideia que se pode comprar o poder de Deus é absurda. A palavra, vocês já devem ter ouvido falar, simonia, vem desse episódio de Atos. O que significa? Comprar ou vender privilégios espirituais. Simonia. Um comentarista, ele desenha uma aplicação contemporânea para nós sobre simonia. Simão tentou obter o poder espiritual para se promover. Sempre que buscamos poder espiritual ou habilidade para nos apresentar, cometemos o mesmo erro. Pregar para ganhar reconhecimento ou status, o que é? Simonia. Servir de olho no avanço da estrutura de poder da igreja é simonia. Buscar dons espirituais para autopromoção é simonia. Mesmo buscando ser piedoso para que outros pensem que somos piedosos, simonia. Quando a minha ideia de se promover utilizando qualquer coisa relacionada à igreja, a dons espirituais, para promoção pessoal, isso é simonia. Nós temos que promover a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e não a nós mesmos. Alguns pensamentos, meus irmãos, para a gente concluir esse texto que nós estamos estudando nessa noite. Note que a má circunstância da perseguição, ela foi usada por Deus para quê? Para fazer o bem. Assim que a igreja foi perseguida, foi como se fosse uma sementeira para que o evangelho se expandisse. O evangelho alcançar todo mundo. Filipe confiou no caráter de Deus, não nos seus sentimentos. Ele escolheu procurar a oportunidade em vez de debruçar sobre o problema. Eu não sei o que os irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, estão passando, eu não sei. Mas pode ser que você esteja passando uma fase muito difícil da sua vida, uma fase que você nunca passou antes. Você tem a mesma escolha. Você pode reclamar das suas dificuldades, ou você pode procurar uma oportunidade de glorificar o seu Deus. Você pode confiar na sua análise e descansar, ou você pode descansar na sabedoria de Deus. Você pode se afastar do Senhor por causa dos seus problemas, porque a tendência do ser humano é atribuir as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida a Deus ter nos abandonado, virado as costas para nós. Então você pode abandonar ao Senhor, virar as costas para Ele, ou você pode se voltar para Deus e glorificá-lo. Sei que não é fácil. E a chave para esse tipo de fé é ter uma forte relação com Deus. É entender que a palavra de Deus, ela não nos aprisiona, pelo contrário, ela nos liberta. Sereis livre quando o Filho vos libertar. De fato, a Bíblia, as leis, os mandamentos não nos aprisiona, pelo contrário, ele nos liberta, meus irmãos. Ele nos liberta. Você tem que saber quão fiel e quão amoroso é o nosso Deus. E confiar nele no tempo difícil que você está passando. Você pode se afastar do Senhor ou se voltar para ele. O nosso desafio, meus irmãos, é confiar no poder do Senhor e agir como Filipe, proclamar a glória de Deus. Essa história que nós lemos nos lembra também que uma profissão de fé não é a mesma coisa que posse de fé ou ter fé. Simão foi mesmo salvo? Será que Simão foi salvo? Será que todos que vêm aqui professam sua fé são salvos? Eu não sei. Nós simplesmente seguimos o que a Bíblia nos orienta.
Só Deus é capaz de sondar os corações. Só Deus sabe quem foi salvo e quem não foi salvo. Filipe batizou Simão. Se Simão foi salvo ou não foi, não sabemos. Temos relatos de historiadores do primeiro século que, mesmo depois dessa época, Simão continuou se exaltando ao invés de exaltar a Cristo. O que nós podemos aprender, meus irmãos? A Bíblia diz que ele creu e foi batizado. Isso faz dele um verdadeiro crente? Não. Tenha cuidado com a sua resposta, né? Simão acreditava, mas também o Tiago nos diz que os demônios também creem e tremem. Simão não se arrependeu. Ele simplesmente pediu para que fosse o quê? Poupado da punição. Simão queria fazer parte da igreja por causa do quê? Do que ele poderia se beneficiar com a igreja, e não por causa de quem Jesus é. Eu acredito que Simão teve uma experiência, mas não nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Você já teve uma experiência genuína com Cristo? Um encontro verdadeiro com Ele? Ou você fez algo pro forma aqui na frente, para sua família, para que as pessoas vissem? Eu não sei. Deus, quem sonda os corações. Filipe estava errado em batizar Simão? Não. Só Deus realmente sabe e conhece os nossos corações. Portanto, nós precisamos tomar alguns cuidados. Você pode parecer o quê? Favorável ao Evangelho, sem se render o quê? À verdade do Evangelho. Em outras palavras, conhecer sobre Jesus sem realmente confiar nele. Você pode ser teologicamente sólido e ainda assim ser um crente, não ser um crente. Por quê? Porque você não se comprometeu com aquilo que você acredita, com Cristo. Você pode ter uma experiência, você pode orar, você pode louvar e ainda assim não ser salvo. Salvação não é emoção, não é sobre uma noite, é sobre uma relação com Cristo, relação verdadeira, genuína. Ser batizado não faz de você um crente, professar a fé não faz de você um crente. Essas coisas, tem pessoas que pensam que precisa ser batizado para ir para o céu. Não, precisa ter um relacionamento genuíno com Cristo, se arrepender dos seus pecados. Isso nos conduz ao céu. É lógico que é uma evidência de alguém que foi salvo, o batismo. Por quê? Porque você quer se expressar, você quer participar do corpo de Cristo. E a maneira pública da gente fazer isso é o batismo. Nós não somos salvos por causa de nada que nós fazemos, incluindo o batismo, incluindo a profissão de fé, mas somos salvos por causa do que Cristo fez na cruz por nós. É isso que garante a nossa salvação, e Ele nos oferece de graça. Basta a gente aceitar, arrepender dos nossos maus caminhos e mudar de vida, pedir para que Ele nos ajude. Não vai ser da noite para o dia que você vai deixar de fazer as coisas, mas você vai começar a fazer. Você vai começar a mudar o caminho errado que você está. Batismo é uma coisa muito boa, mas não é Ele que salva, é Cristo que salva. Examine o seu coração essa noite, meus irmãos. Você é um verdadeiro crente? Qual personagem no texto se parece mais com você? É provável que não haja muitos como hostis, como Saulo. Mas você pode ser um daqueles que resiste à mensagem do Evangelho. Não deixe seu coração impedi-lo de ouvir as palavras de salvação, as palavras da vida. É possível que você sofra síndrome de Simão. Não sei. Você esteve envolvido na igreja por muitos anos, talvez pelas razões erradas. Eu gosto de ir na igreja porque eu faço isso, porque eu canto no coral, porque eu louvo no louvor, porque eu sou presidente dali, sou presidente daqui. Gente, que não seja essa a motivação da gente estar na igreja. Mas eu espero que você deseje intimidade como os discípulos, os apóstolos, que você não se sinta intimidado, que você deseje uma relação genuína com Cristo. Eu desafio você a olhar para as oportunidades que Deus tem dado na sua vida de falar, de proclamar a Jesus.
de conduzir a fé. Confie em Deus. Conte às outras pessoas boas novas da vida, de Jesus. Deus usou Filipe e Ele pode muito bem nos usar. Ele pode usar-nos com um grupo de pessoas, seja estudantes, colegas de trabalhos, amigos. Ele pode nos usar para um amigo querido. Eu não sei como Ele vai nos usar, mas Ele pode nos usar. Mas para que Ele nos use, eu tenho que estar disposto. Tenho que ser igual ao profeta. Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui. Eu estou à disposição. Me usa. Ele só trabalha através de nós se estivermos dispostos a viver e caminhar pela fé. Pela fé nele. Não estratégias, métodos, mas na fé em Cristo. Ele nos usará se quisermos aprender com os exemplos que nós tivemos na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E somente a Ele seja toda a glória.